Ministério Público Federal denuncia 6 pessoas por desvio de quase R$900 mil em contratos no DR do Rio. Recomendação pede que a NTT volte atrás na redução da multa para motoristas que não pesam caminhões nas estradas. Ao analisar a resolução, o Ministério Público Federal verificou que a multa foi reduzida porque foi excluída do rol de infrações do artigo 36 da Resolução 4.799 de 2015, a conduta de se evadir da fiscalização. Direito trabalhista. Quem tem direito ao adicional noturno? Se o trabalhador começou a sua jornada no período noturno e prosseguiu no horário diurno, significa que ele está continuando uma jornada mais desgastante. Os crescentes registros de vítimas de golpes por aplicativos de mensagens. E uma reportagem especial sobre as dificuldades de acesso das pessoas em situação de rua aos direitos básicos. Tem dia que a gente passa até 5 dias sem comer. Tem dia que sai pelejando com um, outro livre e se ganha pelo menos a marmitex. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou 6 pessoas por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva em contratos do Departamento de Estradas de Rodagem com empresa de tecnologia. Segundo o MPF, foi identificado o pagamento de R$875 mil em propina para Lineu Martins, chefe de gabinete de Henrique Ribeiro, ex-presidente do DR do Rio de Janeiro. Lineu tinha como função acompanhar, fiscalizar e controlar a execução de contratos e convênios firmados com o DR do Rio. Outras 5 pessoas também teriam participado do esquema. A empresa integrava o consórcio Guanabara, contratado em 2010 para a prestação de serviços de fiscalização de trânsito, operação e gestão de informações de trânsito nas vias sob jurisdição do órgão. O DR informou que não vai se manifestar sobre o caso. O Ministério Público Federal enviou uma recomendação à Agência Nacional de Transportes. O pedido é para que a NTT volte atrás e anule uma resolução que retirou da lista de infrações a evasão de fiscalização de peso. É lei e está no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. É infração grave, punível com multa, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Mesmo assim, em maio deste ano, a NTT publicou uma resolução que baixou em mais de 90% os valores de multas aplicadas a motoristas infratores. Ao analisar a resolução, o Ministério Público Federal verificou que a multa foi reduzida porque foi excluída do rol de infrações do artigo 36 da Resolução 4.799 de 2015, a conduta de se evadir da fiscalização. Para o procurador da República, André Pimentel, a alteração ultrapassa o poder regulador da agência porque contraria o artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como as diretrizes e os limites estabelecidos pela Lei 10.233 de 2001. A NTT tem até o fim do mês para responder se vai ou não acatar a recomendação. O município de Londrina, no Paraná, não vai precisar pagar 2 vezes por desapropriação de um terreno doado à Universidade Católica. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação de 2 decretos editados em 2001 pela Prefeitura de Londrina, no Paraná, para a desapropriação da área onde funciona hoje um campus da PUC, mas afastou a condenação do município ao pagamento de uma segunda indenização pelo mesmo imóvel, já que há uma ação para este fim. O Tribunal de Justiça do Paraná considerou que a doação da área desapropriada para a PUC foi irregular, caracterizando desvio de finalidade. Mesmo assim, na ação anulatória, o TJ do Paraná julgou impossível o pedido de reintegração de posse feito pelo Jockey Club, ex-dono do terreno, tendo em vista que a universidade já se encontra instalada há vários anos no local, mas condenou a prefeitura a pagar a diferença entre o que o ex-proprietário já recebeu e o valor atual do terreno sem as benfeitorias. Ao analisar o recurso especial interposto pelo município na ação anulatória do Jockey Club, o relator, ministro Gurgel de Faria, observou que já foi reconhecida a nulidade dos decretos de desapropriação
o que impede que a questão seja novamente discutida. O ministro também destacou que o bem não poderia mais ser objeto de reivindicação pelo Jockey Club, uma vez que a universidade já está instalada há bastante tempo e se encontra em pleno funcionamento. Sobre a indenização, Gurgel de Faria afirmou que a ação declaratória de nulidade não é o meio adequado para a apuração do montante a ser pago por desapropriação, tendo em vista que a legislação estabelece rito específico para essa finalidade. A tomada de decisão apoiada é o processo no qual a pessoa que tem deficiência indica pelo menos 2 pessoas com quais tem algum vínculo para ajudar quando precisar tomar alguma decisão sobre atos da vida civil. Saiba quem pode contar com esse instituto e como as decisões são tomadas. A tomada de decisão apoiada foi adotada no Brasil no ano de 2015. Essa tomada de decisão apoiada não é instituto nosso, não é do Brasil. Já existia na Itália, já existia em outros países. Mas no Brasil, ela veio junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A lei fez com que o Código Civil incorporasse esse direito. Funciona de maneira simples. A tomada de decisão apoiada é uma pessoa que está incapacitada de locomover. Ela nomeia 2 pessoas que vão apoiá-la. Nós chamamos essas pessoas de apoiadores. Nesses casos, qualquer negociação para dispor de patrimônio, como a venda de uma casa, por exemplo, precisa ser aprovada por esses 2 apoiadores. Os chamados atos existenciais, como casamento, guarda ou adoção, podem ser exercidos livremente. Além da parte interessada e dos apoiadores, também participam desse processo judicial de tomada de decisão apoiada um integrante do Ministério Público e um juiz, que também ficará responsável por decidir qualquer desavença entre os apoiadores e o apoiado. Qualquer divergência entre o apoiado e os apoiadores, ou mesmo entre os apoiadores, entre um apoiador e outro, essa questão deve ser submetida novamente à justiça, ao juiz, e o juiz vai suprir essa divergência, ou seja, havendo essa divergência, a palavra final vai ser do juiz. A qualquer momento, os apoiadores ou o apoiado podem pedir o término desse acordo. Vamos imaginar que o apoiado perca a confiança em um dos apoiadores, ou algum caso nesse sentido. Ele pode pedir judicialmente tanto a exclusão daquele apoiador, quanto ele pode pedir judicialmente para ser encerrada aquela tomada de decisão apoiada. Da mesma forma, o apoiador. Se o apoiador falar, não estou mais confortável, eu não quero mais tomar a frente disso, ele pode submeter esse pedido ao juiz para que seja excluído disso. O direito trabalhista garante ao empregado que trabalha durante a noite o pagamento de um adicional ao salário. E a lei também prevê o fim desse benefício caso o trabalhador passe a trabalhar de dia. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem de Thalia Santos. Trabalhar de noite e descansar de dia. Não é qualquer um que se adapta a essa rotina. Imagine uma vida inteira assim. Há 31 anos, o Gilmar troca o dia pela noite. Rotina que, ao longo do tempo, trouxe complicações para a saúde do vigilante. Diabetes e hipertensão, que são doenças adquiridas, né? No caso da diabetes, a tipo 2, ela não é hereditária. E, com certeza, foi em consequência da perda de sono ao longo dos anos. Em contrapartida ao desgaste físico e à perda do convívio familiar, o trabalhador que cumpre jornada entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã tem direito ao adicional noturno. O artigo 7º da Constituição Federal garante a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. E o artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que essa remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Mas e se o horário de trabalho do empregado for modificado, passando do noturno para o diurno? Ele perderia esse adicional? A resposta é sim. O adicional, como o nome diz, é uma parcela a mais a qual o empregado tem direito em determinadas condições. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda desse direito, como determina a súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho. A remuneração do empregado ela não é composta apenas pelo salário. Ela pode, além do salário, contemplar outras parcelas, adicionais, gratificações ajustadas. E um desses adicionais é o adicional noturno, que é sujeita a ser recebida somente nessa condição de trabalho no horário noturno. O
O juiz explica ainda que a situação é diferente quando o início da jornada está dentro do período noturno e o término não. Nesse caso, o empregado permanece com o adicional também nas horas excedentes às 5 da manhã. O entendimento da jurisprudência, a súmula 60 do TST, ele entende que se o trabalhador começou a sua jornada no período noturno e prosseguiu no horário diurno, significa que ele está continuando uma jornada mais desgastante, né? Aquela jornada que é mais penosa para o empregado. E ainda nesta edição, as dificuldades da pessoa em situação de rua para ter acesso aos direitos básicos. Tem dia que a gente passa até 5 dias sem comer. Tem dia que sai pelejando com um, outro livre e se ganha pelo menos a marmitex. Educação, saúde, moradia e renda. Esses são direitos básicos de toda a população do país, inclusive para as pessoas que vivem em situação de rua. Só que para esses brasileiros que não têm endereço e às vezes nem existem nos registros civis, a garantia efetiva desses direitos parece longe de ser alcançada. Eles estão pelas esquinas, debaixo das marquises, andando pelas ruas, às vezes sozinhos ou em grupos, e quase sempre invisíveis por quem passa. É difícil e muito triste, minha irmã. Tem dia que a gente passa até 5 dias sem comer. Tem dia que sai pelejando com um, outro livre e se ganha pelo menos a marmitex. Quantificar quanto eles são é difícil. O IPEA, em 2016, fez uma primeira tentativa. Na época, identificou que 101 mil pessoas viviam em situação de rua no país. O governo indica que em maio deste ano, o número já chega a 125 mil famílias. Pessoas que diariamente têm seus direitos violados e desrespeitados. Ficam à mercê da sorte, dia e noite. Já é noite na capital do país. Em julho, a temperatura cai. Agora passa um pouco das 8 da noite e já está abaixo dos 20 graus. A previsão é de que de madrugada a máxima nem chegue aos 10 graus. E aí, a marquise da rodoviária, que fica a menos de 4 quilômetros da esplanada e do centro dos 3 poderes do país, ela vai virar morada. E aqueles papelões, a cama de pessoas que vivem na rua. São N fatores que levam as pessoas para a rua. Rompimento de vínculos familiares, questão de uso de álcool e drogas, questão de refugiados também. Então, hoje aqui no Brasil já é uma realidade nossa já há algum tempo. Então, muitas pessoas que estão em situação de rua são refugiados, políticos que não conseguiram se adaptar aqui. A gente tem que atuar, e o Ministério Público, inclusive, a sociedade civil e todos esses grupos articulados que trabalham na proteção de pessoas em situação de rua, como agentes de fomento e de cobrança do Estado da implementação dos direitos da população em situação de rua. Direito à educação, saúde e, acima de tudo, o de ser cidadão. Para garantir a efetividade desses direitos, há quase 10 anos, o Brasil aprovou a Política Nacional para a População em Situação de Rua. União, estados e municípios são obrigados a implementarem medidas e criarem espaços para acolher essas pessoas. Nós entendemos que a moradia, ela por si só, ela não garante a permanência de uma pessoa fora da situação de rua. Então, o acesso à habitação, ele tem que vir junto com outros serviços que são os próprios direitos, direito à saúde, ao trabalho, à educação e uma estrutura que ajude, que permita essa pessoa, num primeiro momento, permanecer na sua habitação e, posteriormente, avançar no sentido de uma autonomia. Em Brasília, o Centro Pop foi criado a partir da Política Nacional. Há 2 centros como este. Por mês, mais de 3 mil pessoas são atendidas pelas equipes. Aqui, podem tomar um banho, comer e conseguir documentos básicos, como o registro civil.
Além desses serviços básicos iniciais, ele também pode ter um acompanhamento técnico na assistência social com os profissionais aqui, além de outras atividades também, porque ele é formado por uma equipe multidisciplinar. Foi em um desses centros de acolhimento a pessoas em situação de rua que conhecemos o Everton. A morte da mãe em 2012 o levou para as ruas e delas não saiu até hoje. Já se envolveu com drogas e agora vê na pintura e no desenho habilidades que tem desde criança uma forma de sonhar e mudar de vida. É estar debaixo de um teto e que eu comecei esses quadros aí, para mim ter um teto eu posso fazer esses quadros e realmente vender por aí, nas feiras, nos comércios, nos bares. A sociedade, ela tem um papel fundamental, no entanto, isso exige uma mudança de percepção do próprio fenômeno da situação de rua, né? Uma mudança em que sentido? No sentido de que um dos grandes obstáculos para o acesso a direitos é o preconceito, que é algo que a gente encontra estampado nas ações das pessoas. Se conseguisse implementar o que já está consagrado na legislação, certamente a gente teria uma política de proteção às pessoas em situação de rua e aí dando-lhes condições de uma moradia digna, de trabalho, de saúde, dos programas assistenciais. Certamente a gente teria esse fenômeno diminuído de forma substancial. E a seguir, o que fazer para não se tornar uma vítima de golpes por aplicativos? A dica para evitar o golpe é ativar a verificação de segurança em 2 etapas do WhatsApp. As novas tecnologias facilitam em muito a vida das pessoas, mas também têm sido usadas para aplicar golpes. O anúncio na internet parecia ser a melhor solução para vender o carro, mas acabou sendo o canal para Alan ser vítima de golpistas. Recebi uma mensagem, que é rotineira do portal, de que o anúncio estaria sendo inspecionado e em instantes estaria disponível, né? E na mesma oportunidade eu recebi o SMS com um código e uma chamada via WhatsApp de uma conversa pedindo para eu informar o código recebido no SMS para confirmação do anúncio, para que ele pudesse ser veiculado. Alan percebeu o problema assim que a linha telefônica travou. Rapidamente entrou em contato com a operadora. E o transtorno não ficou só em reativar a conta. Enquanto Alan fazia os procedimentos, os golpistas conseguiram enganar um amigo dele. E o prejuízo foi de R$ 1.500 e também o telefone bloqueado. Como é que foi essa história, Alan? Então, quando minha conta foi clonada, eles tentaram contato com minha lista de amigos, né? E nesta oportunidade, um deles foi induzido a fazer uma transferência a meu pedido, com o convencimento de que no dia seguinte eu iria restituir o valor em conta. Então, logo ele fez, exigiram que ele apresentasse o comprovante. A partir do momento que ele entregou o comprovante, fez a transferência, a linha dele também foi bloqueada, para ele não ter condições de manter contato ou ter ciência do ocorrido, né? Especialistas em segurança recomendam que é importante tomar algumas providências urgentes ao suspeitar que pode estar sendo enganado. Primeiro, avisar as pessoas da agenda do celular que você está com problemas para acessar o WhatsApp. Isso pode ser feito por outra rede social. Depois, entrar em contato com a operadora de telefonia, avisar o problema e a suspeita de golpe. Se o hacker ainda não tiver acionado as configurações de segurança, a operadora consegue bloquear o acesso. Também é importante registrar o caso na polícia. Antigamente, aquela história, a mãe da gente mandava a gente sair de casa, não esquece o casaco, olha o frio. Agora meu filho, não esquece de atualizar o antivírus. São novas tendências de segurança, mas que são reais e que acarretam prejuízo se não forem adotadas, porque isso nos expõe, isso nos deixa em situação de vulnerabilidade e os criminosos se aproveitam dessa situação para praticar uma série de crimes, que inclusive condutas
condutas que às vezes nem crimes são classificadas. Agora, a dica para evitar o golpe é ativar a verificação de segurança em 2 etapas do WhatsApp. A opção fica nas configurações do aplicativo e pede o cadastro de uma senha. Além de estelionato, golpistas podem usar a conta clonada do WhatsApp para praticar extorsão e propagar fake news. Magistrados das varas de violência doméstica contra a mulher do Tribunal de Justiça da Paraíba passam a utilizar o processo judicial eletrônico PJE. Um dos benefícios é reduzir despesas para o tribunal. Magistrados e assessores do TJPB, que atuam nas varas da violência doméstica e familiar contra a mulher, nas comarcas de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia, participaram de uma capacitação sobre o PJE 2.0. O treinamento foi ministrado por Ana Clara Leal, técnica judiciária da Gerência de Desenvolvimento da DITEC, e leva em consideração a Portaria 03/2019 do Tribunal, que instituiu o processo judicial eletrônico como forma de tramitação dos processos de medidas protetivas de urgência, com andamento nas varas de violência doméstica. Ainda este mês, todas as ações envolvendo medidas protetivas deverão tramitar virtualmente. O processo eletrônico, para a vara de violência doméstica, inicialmente, dentro das medidas protetivas de urgência, é muito importante. Começa na delegacia da mulher, que é a porta de entrada da maioria dos pedidos, e chegando até nós, então isso vai ter uma redução do prazo, inclusive a gente tem um prazo de 48 horas para a concessão das medidas, e creio que com esse novo processo a gente vai até diminuir. Porque isso aqui é o avanço da tecnologia, é o caminho que nós temos hoje, não só como fomentadores, mas também como um facilitador de acesso da população às tramitações processuais. Eu acho que essa virtualização, para começar, pelo processo com essas medidas protetivas, acho que é muito importante. Certo? É tanto relevante para a tramitação, para diminuir custos para o próprio tribunal. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que hoje é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje começar falando do caso Marielle. A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para ter acesso às provas do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Segundo o Ministério Público no Estado, a ação penal está em segredo de justiça e, por isso, o juiz negou o compartilhamento das provas. Marielle Franco foi morta em um ataque ao carro dela em março do ano passado. Anderson Gomes, que dirigiu o veículo, também foi atingido e morreu na hora. Vamos então agora a outra notícia. A Justiça Federal determinou o bloqueio de quase 7 milhões de reais em bens de Frank Luiz da Cunha Garcia, atual prefeito de Parintins, no Amazonas, município a quase 370 quilômetros da capital, Manaus. Carlos Alexandre Ferreira da Silva, ex-prefeito do município, também teve os bens bloqueados. A ação de improbidade administrativa foi aberta por uso indevido, bem como ausência de aplicação de verbas federais destinadas à modernização e ampliação do sistema de abastecimento de água na cidade. E vamos lá, segundo o Ministério Público, durante o período em que os dois foram prefeitos da cidade, pouco mais de 50% da obra foi feita. E agora um caso envolvendo rede social. A Justiça do Rio Grande do Sul manteve a condenação de um homem que ofendeu uma ex-namorada e o filho dela em um blog. E olha só, a história tem a ver com uma filha que o homem e a mulher teriam tido no passado, mas que ele não sabia. O conteúdo foi republicado em mais de 9 blogs. O homem alegou que o excesso de publicação foi devido a problemas psicológicos, mas o Tribunal de Justiça determinou que ele deve pagar R$25 mil por danos morais à ex-mulher e ao filho dela de outro relacionamento. E agora, você que está à espera de uma vaga no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, começou hoje a pré-seleção de candidatos para a lista de espera. Podem participar os estudantes que não foram selecionados na chamada única do processo seletivo referente ao segundo semestre. O prazo vai até 23 de agosto.
Outros detalhes você encontra no site do MEC, mec.gov.br. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? Então segue a gente no nosso canal no YouTube, é TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui e agora segue com vocês, William, Érica. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua companhia. Fica agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.